versos 7 a 11, é o parágrafo que fala sobre o amor, versos 7 a 11, assim diz as Escrituras Sagradas. Acompanhem comigo a leitura do texto sagrado. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, todos juntos. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. William Shakespeare, meditando sobre o sacrifício de Cristo, nos disse: nada encoraja tanto ou mais ao pecador como o perdão. Meus irmãos, a pastoral do nosso boletim desta manhã, deste domingo, traz o maior dos mandamentos, que é o amor. E o texto que nós acabamos de ler, ele inicia com essa palavra, onde João, inspirado pelo Espírito Santo, ele convida os seus leitores a refletirem sobre o amor, e ele diz: amados. E ele começa o parágrafo dessa maneira, e ele termina o último verso do parágrafo desta mesma maneira, porque o verso 12 já é outro parágrafo, está em negrito a primeira letra. Então ele começa amados e ele termina amados, queridos, muito assim preciosos para mim, e como é palavra de Deus, muito preciosos para o Senhor. E a orientação é: amemo-nos uns aos outros. Bastava dizer tal frase: Deus como Senhor, Rei, o nosso chefe, o nosso Salvador, ele poderia dizer isso para nós e nós, amém. É a ordenança de Deus, é a palavra de Deus, amém. Mas ele acrescenta a explicação do porquê nós devemos amar uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem conhece a Deus, ama. Quem tem Deus no coração, ama. Porque o próprio Senhor é o amor. A gente tem as virtudes de Deus, as características de Deus, aquilo que Deus tem como característica, que a teologia estuda muito. Nós vemos que o amor é uma das características de Deus, mas podemos dizer que o amor é a própria essência de Deus. Então, quem conhece a Deus, naturalmente ama. Ele diz mais: aquele que não ama não conhece a Deus. Ele fala o positivo e o negativo. Não tem como você falar que é de Deus e não tiver amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu próprio Filho. Aí o texto vai nos dizer o porquê que Deus é amor. Ele deu o seu próprio Filho em resgate a todos nós. Ele entregou o seu próprio Filho em resgate a todos nós, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não, pelo contrário, em que ele nos amou primeiro. E aí o texto, então, João, de maneira esplêndida, termina dizendo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Semana passada nós falamos sobre a ilustração do porco-espinho, se aglutina para sobreviver. Nós também precisamos aprender a lidar com as nossas dificuldades e diferenças e
amarmos uns aos outros, porque este é o mandamento de Deus para todos nós. Na verdade, ele é o resumo de toda a lei. Os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Os 10 mandamentos se resumem em uma palavra apenas. Qual é a palavra? Amor. Que Deus nos ajude a vivermos assim. E se amamos